Eu gostaria de convidar o senhor Átila Augusto Souto, diretor de Serviços e Universalização de Telecomunicações, neste ato representando o excelentíssimo senhor ministro de Estado das Comunicações, Hélio Costa, para o seu pronunciamento. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, eu peço desculpas em nome do ministro Hélio Costa de não poder estar presente. A causa é nobre, ele embarca hoje para a Argentina, que acaba de aderir ao Sistema Brasileiro de TV Digital. Então, junto com o presidente da República, ele está se deslocando para a Argentina para a assinatura do acordo. Bom, vamos tentar voltar para o tema do evento, para a banda larga. Vários países, incluindo a Alemanha, Austrália, Estados Unidos e Reino Unido, dentre outros, recentemente divulgaram planos nacionais de banda larga como forma de disseminar o acesso a essa tecnologia e de alavancar o próprio processo de recuperação econômica. Como talvez já seja conhecimento das senhoras e dos senhores, o governo brasileiro também está engajado no processo de formulação de um documento similar para o país. A revolução da internet é uma das marcas do tempo em que estamos vivendo. No Brasil, onde o índice de penetração domiciliar de microcomputadores ainda é relativamente baixo, há mais de 64 milhões de internautas. De acordo com o Comitê Gestor da Internet, o microcomputador está disponível em 27% dos domicílios e a internet chega a apenas 20% dos domicílios. Ainda existem também enormes disparidades regionais no acesso à banda larga. No entanto, o brasileiro está entre os que usam mais intensivamente a internet. A última média apurada é de 30 horas e 13 minutos mensais, o que demonstra o potencial que a sociedade em rede tem a oferecer ao desenvolvimento de nosso país. A União Internacional de Telecomunicações, já em 2003, apontava a importância da infraestrutura de acesso à internet em banda larga, reconhecida por muitos países como infraestrutura crucial para o atingimento de suas metas sociais, econômicas e científicas. Numa época em que o conhecimento é considerado um ativo indispensável para o desenvolvimento das nações, a banda larga é vista como a infraestrutura característica dessa economia do conhecimento. O que torna a banda larga tão atraente e promissora não é um fator único. Os benefícios da expansão dessa infraestrutura, segundo a mesma referência da OIT, surgem tanto para os usuários como para a economia. Para os usuários, a banda larga facilita a comunicação, torna-a mais rápida, permite a troca de conteúdo mais rico em multimídia, bem como o compartilhamento de uma conexão internet entre vários usuários simultaneamente. Na economia, a banda larga estimula a inovação, o crescimento econômico e a atração de investimentos. Um estudo recente do MIT verificou que entre 1998 e 2002, comunidades norte-americanas em que acessos banda larga foram implantados em massa, exibiram um crescimento mais rápido nos níveis de emprego e de negócios, especialmente nos setores intensivos em tecnologia da informação e comunicação, quando comparadas com outras comunidades sem banda larga à época. Em que pese tais estudos terem sido feitos para um país como os Estados Unidos, há hoje amplo reconhecimento do caráter universal dos benefícios econômicos da banda larga. É possível estabelecer correlações positivas entre a extensão da infraestrutura de banda larga de um país e o seu crescimento econômico. Estudo recente do Banco Mundial, desse ano, estima que em 1,3% a contribuição para o crescimento econômico para cada 10% de crescimento da penetração de serviços de banda larga. A inovação propiciada pela banda larga não se restringe a um maior acesso dos usuários a recursos da internet, mas também a radical alteração nas formas de coleta, armazenamento e disponibilização de conteúdos multimídia. A demanda por banda larga decorre de uma profunda transformação nos paradigmas de comunicação, viabilizando
por exemplo, uma nova abordagem na educação e novas possibilidades na telemedicina. Novos conceitos como Smart Grid e Cloud Computing irão alterar ainda mais as formas de trabalho e a demanda por banda para transportar os dados que trafegam nas redes de telecomunicações. O Brasil já dispõe de expressiva infraestrutura de telecomunicações. A banda larga fixa possui mais de 10 milhões de assinantes e está presente em mais de 2 mil municípios do país. Recentemente, atingimos a marca de 160 milhões de linhas em serviço no serviço móvel pessoal, onde todos os terminais têm alguma capacidade de transmissão de dados, desde o SMS até o 3G. Mas, por outro lado, é preciso haver uma atitude proativa na oferta de serviços, de forma a maximizar a utilização da infraestrutura existente. A constatação de que os recursos de banda larga existentes são limitados não deve impor limites à criatividade na oferta de serviços, como os de governo eletrônico. Muito pode ser feito com os recursos existentes hoje, adequando as aplicações aos meios disponíveis. A título de exemplo, alguns países como Índia, África do Sul e Filipinas utilizam em larga escala as mensagens SMS como instrumento de comunicação entre governo e sociedade em aplicações de saúde e educação. Nesse sentido, cabe destacar que o Funtel definiu o desenvolvimento de software para telecomunicações, incluindo dispositivos móveis, como uma das 4 áreas prioritárias para pesquisa e desenvolvimento, tendo alocado recursos específicos para esse fim no seu mais recente edital de chamada de projetos. No Brasil, à luz da LGT, as obrigações de universalização de serviços de telecomunicações só se aplicam aos serviços prestados em regime público, o que hoje se restringe ao serviço telefônico fixo comutado. Para superar esta barreira, permitindo, por exemplo, a aplicação de recursos do FUST em serviços prestados em regime privado, foi aprovado no Senado Federal o PLS número 103 de 2007, que ora tramita na Câmara dos Deputados como projeto de lei número 1481 de 2007. A universalização do serviço de telecomunicações, no sentido mais amplo da expressão, é um dos pilares do modelo atual do setor de telecomunicações no Brasil. Para viabilizar essa universalização, existem alguns instrumentos. A definição de obrigações de universalização nos contratos de concessão de serviços prestados em regime público, o uso dos recursos do FUST para cobertura de obrigações adicionais, o estabelecimento de condicionamentos administrativos ao direito de exploração de serviços no regime privado, complementarmente, e em casos específicos, ainda a possibilidade de uma ação direta do Estado, como é o caso do programa GESAC. O Ministério das Comunicações e a Anatel têm utilizado ativamente todos os instrumentos acima listados na formulação e implementação de políticas públicas de telecomunicações, em especial na ampliação da infraestrutura de acesso à banda larga. Os exemplos mais recentes incluem a troca de obrigações de universalização do STFC, que trará capacidade de backhaul a todos os municípios do país, os compromissos de abrangência estabelecidos no edital de licitação das licenças de 3G, que vai permitir que todos os municípios brasileiros contem com o serviço móvel pessoal, o Programa Nacional de Telecomunicações Rurais, que permitirá a oferta de serviços a esse segmento da população, com o uso da faixa de radiofrequências de 450 a 470 MHz. Não obstante tais ações, a realidade é que o Brasil precisa de uma estratégia integrada para impulsionar o acesso à internet em banda larga para a nossa população. O estudo que estamos conduzindo revela que os indicadores de disponibilidade de banda larga no país, tanto no nível domiciliar como de população, ainda estão abaixo da média de países com renda per capita, abrangência geográfica e população total comparáveis ao Brasil. Mais ainda, as projeções indicam que, na ausência de uma iniciativa específica, essa realidade não se alterará significativamente. O diagnóstico aponta restrições estruturais na oferta, mas também questões de renda no lado da demanda, como limitantes ao maior acesso aos serviços de banda larga pela população. Não há soluções únicas para a questão.
são exigidas abordagens específicas para soluções de acesso individual e de acesso coletivo, tanto no ambiente urbano como no rural. O ministro Hélio Costa pediu-me expressamente que antecipasse que o governo está elaborando uma proposta de Plano Nacional de Banda Larga, que em breve será posta em discussão. Esse documento irá propor diretrizes e metas para ampliação do acesso ao serviço de banda larga pela população nos segmentos urbano e rural. Para que sejam atingidas as metas propostas, o plano também aborda o importante papel a ser desempenhado pelos prestadores de serviço e pela indústria nacional. Todos os aspectos desse plano serão objeto de ampla discussão com a sociedade, analisando as formas de se atingir as metas propostas, abordando aspectos de investimento e de financiamento, de tributação, incluindo Fistel, FUST e Funtel, e de regulação, incluindo competição e gestão do espectro, apenas para citar alguns. Em nome do ministro Hélio Costa, convido a todos a se engajarem no processo de construção do Plano Nacional de Banda Larga. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Átila Augusto Souto.